Oi, gente! Eu sou a Júlia, do segundo ano do ensino médio, e hoje eu vim dar uma aula para vocês sobre Baixa Idade Média, que ocorreu no século XI, e Renascimento urbano e comercial. Antes de eu falar as transformações para vocês, eu queria dar uma ideia do porquê do nome Baixa Idade Média. Baixa Idade Média é justamente porque há uma grande crise do sistema feudal. E agora a gente vai para as transformações. As transformações as principais são essas três aqui que eu botei aqui. Maior produção de alimentos, redução das guerras feudais e redução da circulação de doenças. Maior produção de alimentos. Por quê? Por que disso? Houve um pequeno acréscimo da temperatura, o que favoreceu na hora do plantio, então aumentou a produção de alimentos. O outro fator ainda foi que estavam desenvolvendo novas técnicas de plantio, novas ferramentas, então isso também favoreceu bastante na produção de alimentos. Um segundo fator que eu falei para vocês foi a redução das guerras feudais. E eu botei ali, entre parênteses, paz de Deus. O que paz de Deus significa? Basicamente, foi a Igreja Católica falando: é errado cristão matar cristão. Então, essas guerras feudais que estavam ocorrendo, isso já estava sendo condenado pela Igreja, porque era justamente essas guerras feudais eram cristãos matando cristãos por terras, por interesses. Então essas guerras pararam, acabaram. E aí o terceiro fator que eu botei ali foi a redução da circulação de doenças, e essa redução está muito atrelada ao primeiro tópico que eu falei para vocês, que é a maior produção de alimentos. Como assim? Com a maior produção, vou dar um exemplo para vocês. Eu antes comia feijão e arroz. Agora, com essa maior produção de alimentos, eu como feijão, arroz e batata doce. Aumentou a variedade de alimentos no mercado. Aumentou a variedade de alimentos que eu posso consumir. E com isso, a minha imunidade vai aumentar, eu vou ter mais vitaminas no meu corpo. Então, isso foi muito bom para diminuir o número de doenças. E o segundo fator foi em relação à temperatura. Lembra que eu falei que as temperaturas aumentaram um pouco? Isso não só ajudou na produção de alimentos, mas também ajudou na diminuição da propagação de doenças. Pensa comigo, quando você fica mais doente, não é justamente no inverno, quando você fica dentro de casa, com as janelas fechadas, com todo mundo meio juntinho, sabe? No verão, você fica mais ao ar livre, você vai mais na rua, sabe? Não fica dentro de casa com a janela fechada. Então, isso fez com que reduzisse a circulação de doenças naquela época. Agora, a gente vem para os resultados. Acabei de falar aqueles três fatores. O que os três têm em comum? Os três fazem com que diminua a mortalidade. Agora, o pessoal está morrendo muito menos por fome, está morrendo muito menos nas guerras, está morrendo muito menos por doenças. E isso aumenta drasticamente a natalidade e a população dos feudos aumenta, assim, drasticamente. Muito, muito, muito. Como vocês podem ver até nessa imagem que eu botei aqui para ilustrar. Olha a quantidade de gente num espaço tão pequeno assim. Com esse aumento da população, os feudos começaram a enfrentar um grande problema. Caso você não saiba, dentro de um feudo não precisa de tanta gente trabalhando. Não é para ter essa quantidade tão grande de pessoas. Então, o que começaram a fazer? Camponeses começaram a migrar e muitos membros da nobreza foram para as cruzadas, porque eles foram lutar. Mas isso é o que eu vou falar agora, que eu vou explicar o que foi as cruzadas. As cruzadas tinham o objetivo seguinte, a primeira cruzada pelo menos. Ela tinha o objetivo de conquistar a Terra Santa, que no caso era Jerusalém. E era basicamente um motivo religioso, cristianismo versus islamismo, mas a gente tem que ressaltar que, na verdade, assim, apesar desses motivos que eu acabei de falar não serem mentira, o verdadeiro motivo de ter ocorrido as cruzadas era um motivo político e econômico,
que era para formar os reinos, para formar novos feudos no Oriente. Como assim? Você me pergunta. Basicamente, pensa assim, ó. Vou dar um exemplo. Vamos supor, eu sou uma rainha e eu morri. Quem que vai assumir o poder depois de mim? Vai ser o meu filho mais velho. E o meu filho mais novo, ele não vai assumir nenhum cargo. Isso era a mesma coisa que acontecia nos feudos. Quando o senhor feudal morria, quem assumia o feudo era justamente seu filho mais velho. E aquele filho mais novo, ele virava um cavaleiro. Então, esse filho mais novo, ele viu a expansão dos feudos para o Oriente como uma oportunidade de se tornar um senhor feudal em algum lugar. Ele ia se tornar um senhor feudal no Oriente agora. Então, era muito vantajoso para ele. Então começou a ocorrer essa guerra. Aí eu botei ali como união com o Império Bizantino. Essa união ocorreu da seguinte forma. O Império Bizantino ele já estava com medo dos islâmicos. Por quê? Porque estava ocorrendo uma grande expansão do Império Islâmico. E eles estavam vendo a hora que eles iam ser dominados pelos islâmicos. E esse Império Bizantino era formado por cristãos ortodoxos. Então, além dessa questão de já considerar islâmicos como inimigos, por eles serem cristãos, o Papa apoia muito a ideia dessa união, porque ele queria unificar o cristianismo. Agora, quando você olha para os resultados que eu botei ali, você pode reparar que eu não botei a unificação do cristianismo, porque não aconteceu. Isso foi um ideal que teve nas cruzadas, mas não deu certo. Porém, você pode ver que nos resultados não tem a unificação do cristianismo, porque esse não foi um resultado que aconteceu. Não conseguiram concretizar essa ideia. Inclusive, olhando para os resultados, a gente vai ver que essa primeira cruzada não foi exatamente positiva. Apesar de você poder ver ali que criação de novas rotas comerciais, esse foi o único lado positivo dessa primeira cruzada, porque eles conseguiram fazer um acordo com Gênova e Veneza, que era um ponto muito estratégico, para poder comercializar as especiarias que conseguiam no Oriente. Então, há um enfraquecimento desses feudos que, apesar de terem conseguido conquistar a Terra Santa, conquistaram por muito pouco tempo. Depois os islâmicos voltam e reconquistam a Jerusalém. Então, esse enfraquecimento dos feudos, poxa, pensa comigo, quanto que você tem que gastar para poder fazer uma guerra? É muito dinheiro. As embarcações que você tem que comprar, era muito dinheiro. E isso enfraqueceu ainda mais os feudos. Então, o renascimento urbano e comercial foi o seguinte. O êxodo rural feito pelos camponeses. Lembra que eu falei para vocês que tava com muito camponês, tava com muita gente dentro dos feudos? Então, exatamente, quando começa a ter esse êxodo dos feudos, a formação das cidades medievais. Aí eu botei ali cidades episcopais. O que isso significa? Pensa comigo, a igreja ela não morava nos feudos, ela morava ao entorno. Então, essas cidades episcopais eram justamente onde a igreja morava antes e onde muita parte desses camponeses vão morar. Aí eu botei ali Burgos, que é feudo barra fortaleza. Por que isso? Porque estavam começando a ter muitos ataques aos feudos e aí começaram a criar fortalezas em volta dos feudos, e quanto mais fortalezas se criava, mais forte era aquele feudo. E ali eu botei entrepostos mercantis, que é a união entre duas ou mais rotas de comércio. Não tem mais nada para eu acrescentar. Mas agora, voltando para o êxodo rural,
como que esses camponeses, como esses camponeses, eles se estabeleceram nessas cidades medievais? Como é que eles viveram? Eles começaram a virar comerciantes, artesãos. Então, meu amiguinho era um ferreiro, eu era um sapateiro, ela ali era um tecelão. Então, cada um meio que desenvolveu sua profissão e viraram todos comerciantes. Então, foi basicamente isso que aconteceu no renascimento urbano e comercial. Mas um detalhe que eu gosto de ressaltar é que, poxa, por que era tão vantajoso por que era tão interessante para um camponês vir morar numa cidade medieval onde era uma vida incerta? Poxa, quando eles vinham para as cidades medievais, eles tinham uma mobilidade horizontal. O que isso significa? Basicamente, antes, se eu nascesse camponês, eu ia ser camponês pelo resto da minha vida. Se eu nascesse nobre, eu ia ser nobre pelo resto da minha vida. Um camponês nunca poderia virar um nobre. E tudo bem, isso vai continuar sendo assim. Mas agora, aquele camponês tem a possibilidade de virar um burguês. E isso era muito interessante, né? Ele podia ascender na sociedade. Tá, então, basicamente, acho que é isso. Agora, perdão, eu tenho mais uma coisa para ressaltar aqui. Vocês podem se perguntar, poxa, eu estudei que o camponês, ele estava trabalhando num modelo de servidão para o senhor feudal e o senhor feudal ele era meio que um sistema onde aquele camponês ia pagar uma dívida eterna. Por que esse senhor feudal ele deixou esse camponês sair da terra dele, sim, sem causar nenhuma intriga, sem nenhuma guerra? Por que ele deixou? Foi justamente pelo aquele negócio que eu falei. Tava tão cheio os feudos que meio que os senhores feudais se viram sem opção. A única opção deles era deixar esse camponês sair da terra. Não tava dando mais, não cabia mais gente dentro dos feudos. Então, foi basicamente isso. Assim, se vocês tiverem qualquer dúvida, pode mandar. Eu vou tentar eu vou tentar tirar a dúvida. Se eu não conseguir, eu peço para algum professor meu do meu colégio tentar tirar. E assim, se você, ó, eu separei aqui uma questão da Unicamp, então se você também tiver feito alguma questão relacionada a essa matéria e não tiver conseguido fazer, mesmo assistindo a aula, ou tiver alguma dúvida se está certo, se está errado, pode me mandar, eu vou tentar tirar a dúvida. Então, vamos fazer essa questão aqui junto comigo. É uma questão da Unicamp de 2015, ela está adaptada, e essa foi uma questão que caiu, inclusive, na minha prova. Eu achei uma questão bem interessante, assim, porque ela meio que faz um resuminho das cruzadas. Então, eu vou pedir para vocês lerem o texto, e aí pode pausar aqui a aula e tentar responder aí com vocês. E agora eu vou dar o gabarito aqui para vocês. Então, aqui, analise as motivações históricas e os agentes sociais que impulsionaram os europeus a promover o movimento das cruzadas. Quais foram esses agentes sociais? Lembra que eu acabei de falar para você? O agente religioso, que eles queriam recuperar a Jerusalém, a Terra Santa, e tinha essa rivalidade já entre cristãos e islâmicos. Mas lembra que você tem que botar, além disso, você tem que botar a questão política e econômica, que era expandir o feudalismo para poder esses cavaleiros conseguirem assumir um papel de senhor feudal. Então, é basicamente aquilo. É uma questão bem simples, bem teórica. Eu espero que vocês tenham conseguido fazer. E qualquer dúvida, só falar comigo que eu vou tentar tirar.